Salve, salve galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar sobre essa banca chamada Amosec, que parece até remédio, né? Nome de remédio, né? E remédio pior para dor de barriga. Mas enfim, vamos lá falar um pouquinho sobre essa banca que eu até achei curioso. Foram muitos pedidos. E é uma banca que fez pouquíssimas provas, nós temos pouquíssimas referências do que, assim, do que pode cair. Agora foi é uma banca que fez provas recentes, 2022, 2021, então tudo que nós temos aqui são questões desse ano. Então servem como referência porque são questões recentes e provavelmente se caírem questões, se caírem provas, deve ser mais ou menos dentro desse padrão. Então, né, uma banca que praticamente começou a surgir por agora. Bom, mas enfim, muita gente me pediu, então vamos lá, vamos comentar e serve muito como exercício, é legal para todo mundo no final, no frigir dos ovos, lógico, sobretudo para aquelas pessoas que vão fazer concurso organizado para essa banca. As questões de interpretação são muito simples, só requerem atenção e utilizar aquela tese, aquela ferramenta da contestação, né? Então você utilizando aquele recurso da contestação, você resolve as questões. Muita questão de análise morfossintática, muita questão. Por exemplo, é uma coisa curiosa, eu achei só duas questões de colocação pronominal, as duas muito mais relacionadas à análise morfossintática. Tá? Isso até chama a atenção de vocês, muita questão de análise morfossintática. Às vezes uma prova de 10 questões, 3 questões, 4 de análise morfossintática. Eles gostam de classificação de orações, questões de ortografia, tá? Regras de acentuação, nova ortografia, o emprego de mal, porquê, tal, enfim. Sempre, assim como como todas as bancas, questões de conjunções. Eu vejo que eles gostam de cobrar questões de estilística. Estilística são as figuras, metáfora, metonímia, hipérbole, pleonasmo, e assim vai, eufemismo, tá? Questões de pontuação, às vezes eles pedem questões de pontuação, identificação de frase certa, frase errada, e às vezes a justificativa do emprego da pontuação. Verbos, né? Que a colocação pronominal acabei repetindo. Verbos, como é que eles gostam? Às vezes, uma simples identificação de um tempo verbal. Em outras situações, eles pedem uma outra coisa que é a semântica do verbo, o que o pretérito perfeito indica, o que o pretérito imperfeito indica, o futuro do pretérito. Enfim, questões de semântica de verbo, identificação e semântica de verbos. Tá? Agora, vocês repararam que eu não coloquei aqui crase. Eu não encontrei questão de crase. Regência, concordância. Aí você fala assim, então não preciso estudar esses assuntos. De jeito nenhum. Eu não estou falando isso. Cara, nós temos pouquíssimas referências. Essa banca fez pouquíssimas provas. Então, o que eu encontrei foi isso. Agora, daí a dizer que não vai cair questão de crase, de regência e concordância? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, eu não deixaria de estudar de jeito nenhum. Até porque se eles cobram questão de colocação pronominal, qual é a justificativa para eles não cobrarem questões de crase, de regência? Então, eu não deixaria de estudar crase, regência, concordância, até porque você pode até cobrar questões de crase, regência e concordância da mesma maneira que ele cobrou colocação pronominal, fazendo análise morfossintática, ou seja, fazendo análise do emprego de uma crase, por exemplo, ou fazendo análise por que aparece a preposição por causa da regência do verbo tal. O Sebrasc faz muita questão assim. Tá? Ou questão de concordância, o emprego do dois que admite que o verbo esteja terceiro do singular, terceiro do plural. Você pode fazer questões de análise morfossintática em cima desses assuntos, não só a identificação de frase certa e frase errada. Se ele faz isso com colocação pronominal, faz isso com pontuação, por que não com esses temas aqui? Então, como nós temos poucas referências, se eu fosse um aluno que tivesse fazer um concurso para essa banca, eu estudaria tudo. Sinceramente, estudaria tudo. Vamos lá? Vamos para as questões. Aí nós temos uma questão de interpretação de texto, você vai ver que você só tem que utilizar a técnica da contestação, nada
assim espetacular. As questões de interpretação são simples. Por séculos, nossos avós e mães têm contado histórias que acreditamos por muito tempo. Então, elas vêm contando histórias por muito tempo. Por exemplo, você já ouviu que quando engolimos o chiclete, ele fica no estômago por 7 anos? Né? Lógico que isso é uma balela enorme. Então, esse é só um exemplo. Mas essas crenças populares nem sempre são verdades absolutas. Na realidade, eu acho essa frase até meio mal colocada. Que essas crenças populares geralmente não são verdadeiras. Embora possa ser boa para a alma, a canja não faz quase nada pela nossa saúde. Talvez reidratação. A reidratação ajuda? Ajuda. Mas nada espetacular, não é nada mais que um copo d'água faria. Porém, essa sopinha de evó faz a gente sentir que ela cura resfriados. Então, vamos então para as questões. Questão de interpretação. Letra A. Segundo o autor, o melhor mesmo. Gente, que vírgula é essa, hein? Pelo amor de Deus. Que vírgula é essa? Tá, esse erro é da prova original. Você põe uma vírgula que separa sujeito e verbo. Nossa, coisa mal escrita. É usada a alopatia. Gente, o texto fala em uso de alopatia. Tá dando uma sugestão para você ir ao médico tomar remédio, tomar química? Não, lógico que não, né? Isso aqui não faz o menor sentido. Quando doente, não adianta tomar sopa de galinha, pois ela de nada servirá. Opa, olha só, você tem um elemento no texto que permite contestar. O que ele diz? Que quase nada, não faz quase nada é diferente de nada. Além disso, ele ainda fala assim, talvez reidratação. Ou seja, de alguma forma, a sopinha lá ajuda, nem que seja com uma reidratação, não seria nada além do que um copo d'água, mas que de alguma maneira ajuda. Então, muito pouco, mas ajuda. Então não é que de nada servirá. Bom, apenas um chamego da avó é ilusão de bem-estar. Isso realmente, o chamego e tal, essa ilusão tem um aspecto psicológico que ajuda. E tem um aspecto até técnico que ajuda, que é a reidratação, uma coisa, lógico, isso é muito pouco para curar o resfriado. Mas muito pouco, mas é alguma coisa. O texto joga por terra toda a crença e tudo que aprendemos com nossos avós e nossas mães. Aliás, e cá entre nós, né? Mais uma vez, mal escrito. O texto joga por terra toda a crença e tudo o que aprendemos com nossos avós e nossas mães são crendices. Está faltando alguma coisa, algum quê aí. E tudo o que aprendemos com nossas avós e nossas mães que são crendices. Alguma coisa assim, mas está faltando alguma palavra. Ainda que joga por terra tudo. Não está jogando por terra tudo. Tá? Inclusive, quando eu até falei que o texto em si para mim tem um probleminha, essas crenças populares nem sempre são verdades absolutas. Na realidade, geralmente, o que o autor quis dizer é que geralmente não são, tá? Mas de qualquer forma, se ele escrever essa frase, essas crenças populares nem sempre são verdades absolutas, alguma verdade existe. Então joga por terra tudo que aprendemos? Não joga por terra tudo. Existe alguma coisa. Se a gente peneirar, vai encontrar algumas coisas legais que servem para a nossa vida mesmo. Pode ser muita coisa, pode ser pouca coisa. Isso. Mas tudo, joga toda a crença que aprendemos, joga fora, joga por terra, não. Isso aí não. Letra D. O texto desmistifica a crença na canja da avó. Sim, desmistifica. A canja da avó não vai resolver a sua gripe. Mas trabalha o valor sentimental e a boa intenção. Sim, tem um aspecto psicológico que pode ajudar. Além de trazer de forma relativa uma situação científica. Sim, traz uma situação científica. Qual é a situação científica? Que é a questão da reidratação. Tá? Coloca de forma relativa, até porque ele coloca um talvez aqui, ó. Talvez a reidratação ajude. Não é uma ajuda espetacular, mas é uma ajuda. Então,
Você vê que eu utilizei recursos de contestação para matar a resposta, que é tranquilamente a letra D de dado. Beleza? Maravilha. Aí você vai ver a quantidade de questões que envolvem análise morfossintática muito grande. Por exemplo, aqui, a questão número 2 é de análise morfossintática. A palavra luz é predicativo do sujeito? Sim, na realidade, predicativo do sujeito é isso tudo aqui, uma luz. E luz é o núcleo do predicativo do sujeito. Então, quando a palavra, que é o núcleo, se apresenta já como o nome da própria função sintática, esse comentário está certo. Tá? O ideal é vir uma luz, mas eu não posso dizer que está errado. Tá? O predicativo do sujeito é uma luz. Você tem o verbo ser, que é um verbo de ligação. A função do verbo de ligação é ligar o sujeito. Quem é o sujeito? É o relatório com as tendências para 2022. Liga o sujeito, que é isso tudo aqui, o relatório até 2022, ao predicativo do sujeito. Essa é a função do verbo de ligação, ligar. A expressão para 2022 é um adjunto adnominal. Não, dá ideia de tempo, é um adjunto adverbial. Certo? O predicado é verbal, não, justamente porque o verbo ser é um verbo de ligação, tá? Nós temos um predicado nominal. Aliás, há muito tempo que eu não via questões envolvendo predicado. Sim, se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto ou intransitivo, você tem o predicado verbal. Se você tem o verbo de ligação, você tem o predicado nominal. A letra D que é maliciosa, gente. O relatório é o núcleo do sujeito. Não, o núcleo é só relatório. Só relatório. Tá? Esse O aqui é um adjunto adnominal. Ele fica ligado ao nome. Ah, Rosenthal, poxa, se o relatório não pode ser o núcleo do sujeito, o relatório é só núcleo, então a letra A estaria errada. Não está assim, errada não está. Porque o predicativo do sujeito é uma luz. O núcleo é luz. Se você só apresentar luz como predicativo do sujeito, não é um comentário completo. Mas errado não está. Agora, você dizer que o O faz parte do núcleo, aí já é um comentário incorreto. Questão número 3, questão de classificação de orações. Eles pedem isso, classificação de orações daquela forma antiga, daquela forma, digamos assim, muito... Parece até questão de vestibular da década de 70. Então ele quer a única alternativa em que a oração não é objetiva direta. Então ele vai apresentar 3 orações objetivas diretas e uma que não seja. Eu já lhe contei isso. Quem conta, conta alguma coisa. Isso é objeto direto. Se isso é objeto direto, é porque essa oração é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. O senhor disse isso. Quem diz alguma coisa, isso complementa a ideia do verbo dizer sem preposição. Isso é objeto direto. Esta oração é oração subordinada substantiva objetiva direta. Mesma coisa, acho isso. Quem acha alguma coisa, isso é objeto direto. Novamente, nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Sempre que eu substituo a oração pela palavra isso, nós temos uma oração subordinada substantiva. Identifico que o isso é objeto direto, a oração é subordinada substantiva objetiva direta. Sabe esses is, os quais... se eu substituir o que por os quais, é porque esse que aqui é um pronome relativo. O pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. E como antes deste pronome relativo não há vírgula, travessão ou abertura de parênteses, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. A resposta é a letra D de dado, que é a única que não é uma oração objetiva direta. Questão número 4, questão de conectores, de conclusão. De conclusão eu até respondi, de conjunção. Tá? Qual a ideia expressa na palavra destacada no trecho? Portanto, não valia a pena se esforçar para tirar o burro de dentro do poço. Gente, portanto, é sinônimo de logo, de então, de por conseguinte. Certo?
da expressão dessa forma, sendo assim, destarte, tá? É uma conjunção coordenativa conclusiva. Eu não estou nem vendo, eu não estou vendo o que veio antes, mas é uma conclusão acerca do que veio antes. O emprego do portanto, é uma conjunção conclusiva. Se ela é uma conjunção conclusiva, ela evidentemente vai ter que passar uma ideia de conclusão. Questão número 5. A questão número 5 é uma questão de figuras, de estilística. Gente, o que é antítese? É um emprego de palavras com sentidos opostos. Né? Eu sempre falo, dou sempre esse exemplo, a maneira como o hippie brasileiro era identificado. O hippie brasileiro era dito como o sujeito de cabelos longos e ideias curtas. Então, o emprego de longas e curtas, que são palavras com sentidos opostos, são antônimos, são exemplo de antítese. Não gera paradoxo, não é paradoxal. O fato de você ter cabelos longos, tá? Não obriga que você tenha ideias longas, ideias grandes. Não, você pode ter ideias curtas, mas as palavras são com sentidos opostos. Metonímia. A metonímia é quando você utiliza uma palavra no lugar da outra por alguma relação que existe entre elas. Por exemplo, o Federer foi o maior raquete que eu vi na vida. Né? Federer foi um grande tenista. Certo? E aí o que a gente faz? Porque existe uma relação entre o tenista e seu instrumento de trabalho, que é a raquete, você pode substituir a palavra tenista pela palavra raquete. Isso é uma figura de linguagem chamada metonímia. Você substitui uma palavra pela outra, justamente, né? Você substitui a profissão pelo instrumento de trabalho. Legal? Isso você acaba gerando uma metonímia. Comi 3 pratos. Você não comeu o prato, você comeu o conteúdo, não o continente. Então você comeu o feijão, você não comeu o prato. Tá? Então você está substituindo o continente, o conteúdo pelo continente. Eufemismo. O que é eufemismo? Eufemismo é quando você fala alguma coisa de forma mais branda, né? Então, por exemplo, minha avó não falava a palavra câncer de jeito nenhum, só falava doença ruim. Muita gente não gosta de falar a palavra morrer. Ele foi para o andar de cima. Isso é uma forma mais branda, mais suave de passar uma informação. Hipérbole é justamente o contrário do eufemismo. Enquanto a hipérbole, a ideia é suavizar, já a ideia, o eufemismo, a ideia é suavizar, a hipérbole, a ideia é justamente o oposto. É você exagerar, tá? Tô aqui te esperando há 3 anos. Nossa, você tá esperando. A pessoa atrasou 15 minutos, a gente, em vez de falar 15 minutos, estou te esperando há 3 anos. Isso é hipérbole, exagero. Tá? E é justamente o que acontece aqui. Sabe esses is que podem significar 1 milhão de coisas? Não, não pode significar. Pode significar muitas coisas, mas 5, 8, 10 coisas, mas não 1 milhão de coisas. Isso aqui é um exagero, certo? Isso é hipérbole. Questão número 6. Olha só. Outra questão que envolve o quê? Análise morfossintática, como eu falei. Aqui é da transitividade do verbo. Eu até poderia colocar como regência, mas como transitividade ou com análise morfossintática já encaixa, já entra. Certo? Olha lá. Transmitir é um verbo intransmissível, olha lá, intransitivo. Bom, vamos lá. Transmitir é esperança. Quem transmite alguma coisa. A esperança é objeto direto, então o verbo transmitir é transitivo direto. Então ele não é intransitivo. Se ele tem um objeto direto, se ele tem um elemento que complementa a sua ideia sem preposição, isso aqui é objeto direto. Então ele é um verbo transitivo direto. A missão é objeto indireto. Quem cumpre, cumpre alguma coisa. A missão é objeto direto. Certo? Porque está completando a ideia do verbo cumprir sem preposição. Ah, mas Rosenthal, e esse A? Esse A aqui é artigo. Está cumprindo a missão, está cumprindo o trabalho, está cumprindo o que foi proposto. Então, o verbo cumprir não pede preposição, ele é um verbo transitivo direto. Quem cumpre, cumpre alguma coisa. Então, ele é um objeto direto e não indireto. Cumprir é um verbo transitivo direto. Sim, quem cumpre, cumpre alguma coisa. Esse termo aqui, a missão, está completando a ideia do verbo cumprir
sem preposição. Tanto é que é sem preposição que missão é um substantivo feminino, vem com o artigo a. Se viesse com preposição ave, haveria a crase. É essa a resposta. E a esperança é objeto indireto. Não, não é objeto indireto. Quem transmite, transmite alguma coisa. A esperança complementa a ideia do verbo transmitir sem preposição. Ele é objeto direto. Vamos lá, questão número 7 é uma questão de pontuação, foi o que eu falei. Às vezes eles pedem em questão de pontuação a justificativa do emprego de um sinal de pontuação, ou às vezes ele pede a identificação de frase certa e frase errada. Aqui ele pede a que esteja completamente correta. Legal? Olha lá, você sabia que algumas das mortes de personagens, certo? Então eu tenho um elemento intercalado, que é, digamos, inesperadas. Repare que ele fecha com a vírgula e ficou faltando a outra vírgula. Ainda na letra A, pois esses artistas arranjaram. Esses artistas é sujeito. Arranjaram é verbo. Você não pode usar essa vírgula separando sujeito de verbo. Certo? E aqui também não poderia haver essa vírgula. Esses seus papéis. Eu poderia até colocar uma vírgula antes. Esses artistas arranjaram problemas sérios. Sujeito é esses artistas e seus papéis foram punidos. Eu tenho duas orações ligadas pela conjunção E com sujeitos diferentes. A vírgula antes do E é opcional. Agora essa vírgula depois do E é absurda. Então, duas orações ligadas pela conjunção E com sujeitos diferentes, a vírgula é facultativa. Letra B. Você sabia que, bom, entre o que e a sequência da oração não poderia haver essa vírgula aqui de jeito nenhum, tá? Então, o que introduz uma oração, o que é o conector, introduz uma oração substantiva, e entre o que dá início à oração e a sequência da oração não poderia ter essa vírgula. Bom, digamos, inesperadas, está faltando a vírgula aqui, está faltando reticências. Bom, vamos lá. Você sabia que algumas das mortes, vírgula, perfeito, digamos, ponto e vírgula, não faz sentido. Ponto e vírgula você só pode usar dentro de um período para separar orações. Nunca para indicar uma dúvida, porque aqui ou para indicar assim, uma demora no raciocínio, digamos, inesperadas, para uma busca da palavra adequada, que é o caso. Ponto e vírgula, dentro de uma frase, só pode ser empregada para separar orações coordenadas. Nunca para isolar um termo, como inesperadas aqui, que, né, as reticências estão muito em busca de, indicando a busca de uma palavra adequada para a situação. Tá? O resto é tudo certinho. Aqui, você sabia que algumas das mortes de personagens, aí ele isolou corretamente mortes, digamos, inesperadas, aí ele utilizou a pontuação adequada, reticências, para a busca da palavra digamos. Quando você usa a palavra digamos e reticências, é que você está procurando a palavra que é adequada para qualificar, no caso, mortes. Então ele isolou esse fragmento com vírgula, e entre, digamos, inesperadas, que é a busca dessa palavra, um emprego de reticências, perfeito, foram provocados pelos próprios atores. Você sabia? Outra pontuação errada, esse ponto de exclamação. Tá? Porque, na realidade, ele está questionando. Ele está perguntando se você sabia, e não afirmando que você sabia. Pois, portanto, aí o pois aqui é sinônimo de portanto, de então, de logo, é um conector conclusivo. Essa vírgula aqui é opcional. Esses artistas arranjaram problemas de sets, e aqui eu poderia ter uma vírgula. Esta vírgula aqui é opcional, ou seja, o autor não usou. Tudo bem? Tudo bem. Poderia aparecer a vírgula. Por quê? Porque eu tenho duas orações ligadas pela conjunção E com sujeitos diferentes. A ausência dessa vírgula configura falha? De jeito nenhum. Ela poderia aparecer. Letra D. Questão número 8. As formas verbais no trecho. O camponês olhou para o fundo e se surpreendeu. Olhou e surpreendeu. Repare, é uma questão
que envolve semântica de verbos, que é uma coisa que eles gostam. E aqui é o emprego do pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? É uma ideia de passado. Passado em relação a quê? Ao presente, lógico. Tá? Presente é o momento que o autor está escrevendo o texto, em que o autor está falando. Às vezes um texto é um texto oral, mas é passado em relação ao momento presente. Por exemplo, o pretérito mais que perfeito, ele é passado duas vezes. Ele é passado em relação ao momento presente, é o momento em que a mensagem está sendo enviada, a mensagem está sendo feita, está sendo redigida, certo? E é passado em relação a um outro fato que aparece dentro da própria mensagem. Ele é passado duas vezes. Agora, o pretérito perfeito não, ele é passado apenas em relação ao momento da mensagem, ao momento do texto, certo? Então, ele está falando sobre algo que aconteceu no passado. Então, o momento do texto é o momento em que a pessoa ou está escrevendo ou está falando o texto, certo? Ele está falando sobre algo que aconteceu no passado. Então, em relação ao momento que a pessoa escreveu isso aqui, certo? Ele olhou e se surpreendeu. Essas ações de olhar e surpreender são a ideia de passado. É uma ideia de passado isolado, pontual, que aconteceu e finalizou, e que acontece antes do momento presente, que é o momento em que o texto é falado ou escrito. É relacionado ao futuro? Não, é pretérito. Pretérito é passado. É um passado que se repetia e era habitual. Isso aqui, isso que ele está falando, isso aqui é o pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito imperfeito do indicativo é que dá essa ideia. Eu cantava dá uma ideia de passado, mas não que aconteceu uma vez só. Olha só, eu fui a uma festa e aí lá eu cantei. Cantei foi uma coisa que aconteceu de forma isolada, foi nesse dia, na festa. Foi um fato isolado, pontuação, pontual. Isso é o pretérito perfeito. Acontece ali e acabou, finalizou, terminou ali. Eu cantava, dá uma ideia de passado também, mas eu cantava sempre. Então o pretérito imperfeito dá uma ideia de passado com esse caráter habitual, costumeiro. Tanto é que eu até ensino para os meus alunos um detalhe muito legal, um macete muito legal para distinguir o pretérito perfeito do pretérito imperfeito. Enquanto no pretérito perfeito, por ser um fato isolado, pontual, eu utilizo ontem. Então, ontem eu cantei, ontem eu joguei pelada, ontem eu fiz alguma coisa. E quando é o pretérito imperfeito, por dar uma ideia de passado com esse caráter habitual, costumeiro, duradouro, eu uso antigamente. Antigamente eu estudava, antigamente eu lia, antigamente eu cantava, antigamente eu jogava pelada. Então, não foi um fato isolado, era uma coisa que eu tinha o hábito de fazer. Foi algo duradouro. Entendeu? Se eu falasse, eu olhava sempre. Dava uma ideia de passado com esse caráter habitual. Ele se surpreendia sempre com alguma coisa. Então é uma coisa que acontecia habitualmente. Agora, ele se surpreendeu, aconteceu uma vez só. Ele olhou, aconteceu uma vez só. Foi um fato isolado, pontual. Então, é passado em relação ao momento anterior ao atual. Olha lá, o momento do texto, que é o momento presente. E que foi totalmente terminado. Por quê? Porque a ideia é o caráter do pretérito perfeito. O pretérito perfeito não dá a ideia de algo habitual, costumeiro, duradouro. Não, uma coisa pontual, isolada, terminada. Acontece ali e acabou. Passado que era visto como duvidosa e hipotética. Isso aí, geralmente, essa ideia, e eu falo geralmente mesmo, e tem que ser, ela é indicada pelo pretérito imperfeito subjuntivo. Se eu estudasse, eu estou criando uma situação hipotética no passado. Então, o estudasse é o pretérito imperfeito subjuntivo. Questão número 9, outra questão de verbo. Só que essa questão de verbo aqui, ela requer o quê? Ela requer o emprego do futuro do pretérito. Identificação de tempo, gente. Olha lá, foi está no pretérito perfeito do indicativo, que é o primeiro verbo auxiliar, e sendo no gerúndio. Então não é o futuro do pretérito, que é o que ele quer. Ele só quer isso, mais nada. Seria, opa, já chegamos à resposta. Isso aqui é o futuro do pretérito. É essa aqui. Fora, eu fora, tu foras, ele fora. Isso aqui é o pretérito mais que perfeito. E de novo, fora, de novo, é o pretérito mais que perfeito do indicativo.
Questão número 10 é uma questão de ortografia. Como eu falei, eles gostam da identificação do porquê, do mal, e assim vai. Então vamos lá, questão número 10. Gostaria de saber por quê. Gente, esse porquê aqui indica uma interrogativa indireta. Qual é a diferença da interrogativa direta para indireta? Na indireta não vem o ponto de interrogação, é só isso. Mas sempre que você conseguir substituir o porquê por porquê razão, indica que há uma interrogativa, independentemente de ser direto ou indireto. E se você substitui porquê por porquê razão, legal? Esse porquê tem que ser separado. Tá? O porquê é separado numa interrogativa, independentemente de ser direta ou indireta. Isso aqui é uma interrogativa indireta. Tá legal? Gostaria de saber por que razão Freud não aceitou meu convite. Então, acrescentei a palavra razão após o porquê, é uma interrogativa. Por que João faltou? Por que razão João faltou? É uma interrogativa direta, mas funciona exatamente com o mesmo macete. Exatamente com o mesmo bizu. Se é uma interrogativa, você consegue encaixar a palavra razão no porquê. Logo após o porquê. E se é uma interrogativa, independentemente de ser direto ou indireto, tem que ser separado. Já é essa a resposta. Letra A. Onde Freud vai? Gente, isso aqui é o verbo ir. Quem vai, vai a algum lugar. A algum lugar. O certo seria aonde. Aonde e não onde. Para eu usar onde, eu tenho que trabalhar com a preposição. Eu tenho que trabalhar com a preposição em. Onde Freud está. Aí sim, onde Freud está. Quem está em algum lugar. Aí sim, o certo seria onde. Mas como o verbo ir rege a preposição a, eu tenho que trabalhar com aonde. Minha opinião acerca de suas consultas, esse acerca de dá a ideia de opinião. Esse acerca de, ele é sinônimo de sobre. Certo? Como ele é sinônimo de sobre, esse acerca tinha que ser junto. O acerca separado corresponde. O acerca separado corresponde a perto de. Nós estamos a cerca de 100 quilômetros do Rio de Janeiro. Nós estamos a perto de 100 quilômetros do Rio de Janeiro. Legal? Então, quando for a cerca de, no sentido de a perto de, aí sim é separado. Mas quando for sinônimo de sobre, quando der ideia de assunto, minha opinião sobre suas consultas, tá? Esse acerca tem que ser junto. Mal dei início ao atendimento. Esse mal aqui é uma conjunção, sabia? Esse mal aqui é sinônimo de quando, de assim que, de logo que. É uma conjunção temporal, deu ideia de tempo. E nesse caso, o mal aí é com L e não com U. Quando for ideia de tempo, é mal com L. Porque as pessoas sempre lembram o mal como contrário de bem. O mal como contrário de bem também é com L. E o mal, quando é o contrário de bom, é com U. Homem, mal. Homem, bom. Então, mal aí é com U. Tá? Ele está mal treinado. Ele está bem treinado. Mal aí é com L. Mas também existe esse outro mal, que dá ideia de tempo, que também é com L. Então, a resposta é a letra A. E a questão número 11 é uma questão de colocação pronominal, mas como eu falei, eles aplicam a questão de colocação pronominal em questões de análise morfossintática. Certo? Bom, vamos lá. A palavra que no contexto em que está inserida, como pronome relativo, exige o uso da próclise. Gente, o que realmente exige o uso da próclise? Mas o problema nessa frase qual é? É que o pronome oblíquo, tá, está antes do que. Se o pronome oblíquo viesse depois do que, aí sim ele exigiria. Um elemento que vem depois do verbo, contei é verbo, o elemento que vem depois do verbo não pode fazer exigência de pronome oblíquo. Não faz sentido. Tá? Só exerce força atrativa elemento que vem antes do verbo. Tá? E o pronome oblíquo lhe está aqui. Não faz o menor sentido. E além disso, sequer é pronome relativo. Já contei isso. Isso aqui é uma oração substantiva. Esse que aqui que introduz as orações substantivas é uma conjunção integrante. Então há vários erros nesse comentário da letra A.
Letra B, a ênclise seria obrigatória, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, a próclise é obrigatória. Por quê? Por causa do já. O já, que é advérbio, esse aqui sim, que apareceu antes do verbo contar, esse já, que é advérbio, atrai o pronome oblíquo. Letra C, o advérbio já exige o uso da ênclise. Não, ao contrário. Ênclise é o pronome oblíquo depois do verbo. Seria já contei-lhe. Não, já atrai para antes. Esse pronome oblíquo vem antes de contei, que é o verbo, porque é atraído pelo já. E se ele vem antes, não é ênclise, é próclise. Então o advérbio já exige o uso da próclise. É essa a resposta. Tá legal, galera? Foi bonito? Maravilha. Com essa questãozinha aqui, nós encerramos a análise dessa banca AMOSEC, tá? Enfim, vocês vão, certamente, se vocês fizerem alguma prova para essa banca, vocês vão encontrar muitas questões de análise morfossintática, pode ter certeza. Assim, o cara coloca o assunto crase, coloca o assunto crase, que ele nem vi questão disso, mas quando ele colocar, provavelmente vai ser assim. A justificativa do emprego da crase e aí apelando para os seus conhecimentos morfossintáticos. Foi assim que ele fez, por exemplo, a questão de colocação pronominal. Valeu, pessoal! Maravilha, eu acho que deu para dar uma boa visão do perfil da banca. Valeu, meus amigos, um grande abraço para todos e até a próxima.